Olá, tudo bem, queridíssimos? Boa noite. Eita, vamos lá. Vou botar o André aqui pra dentro, gente. Hoje nós teremos uma aula magna com a professora André Medrado. Deixa eu só aceitá-la aqui, gente. Só um minutinho. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Sim, Joia, senhora, graças a Deus. graças a Deus. Que bom tê-la aqui conosco. Tudo em Digo paz, minha filha? mesmo, digo mesmo. Que benção! Que benção! Pois é, eu estava comentando aqui com as pessoas que hoje nós teremos uma aula magna com Vossa Senhoria, né, sobre um tema também de suma relevância, dando continuidade à nossa semana de lives, né, só recapitulando aos novos amigos que estão entrando aqui. Lembremos, né, na segunda-feira nós tivemos uma aula maravilhosa, diga-se de passagem, com o padre José Eduardo, que é a autoridade máxima no assunto sobre ideologia de gênero. Ontem, terça-feira, nós tivemos aula com o Padre Lodge, também outra autoridade que trata do assunto da cultura da morte, né? Tratamos, né, do assunto da cultura da morte. Hoje, nós temos a nossa brilhante professora André Medrado, que também é especialista no tema que vai tratar hoje, né, que é o globalismo e educação, vai tratar das fundações internacionais, enfim. E ao final, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, estamos aqui para isso. Amanhã nós teremos o Flávio, né, para falar sobre comunismo e Foro de São Paulo, e na sexta-feira nós teremos o Taiguara para falar sobre ativismo judicial. Ou seja, é uma semana de lives que, modéstia à parte, eu acho que está bastante rica, né? Porque são pessoas que entendem bastante, muito competentes para tratar de cada temática, e eu acho que está sendo muito próspero, uma semana muito próspera para a gente nesse sentido, e até porque rola ali também o intercâmbio, a gente está sempre aprendendo uns com os outros. Então, Andréia, Sim, sinta-se aqui em casa, né? Fique muito à vontade para abordar o tema da forma obrigada. que você achar conveniente, tá bom? E as pessoas, naturalmente, estão muito ansiosas para ouvi-la. E hoje eu sou apenas uma espectadora, tá bom? Quem vai falar aqui é você. Eu sou sua aluna hoje. Imagina. Eu agradeço, né, primeiro pelo convite. E aí, já para começar, né, o tema que a gente, sobre o qual a gente vai falar, ele é bem espinhoso. Espinhoso porque, infelizmente, a, a educação foi sendo deixada de lado enquanto objeto de estudo mesmo, né? E ela passou a se tornar somente objeto ideológico. E, infelizmente, as pessoas têm muito pouco conhecimento do que é de fato educação, e principalmente assim, quando vão falar sobre educação, ninguém faz a principal pergunta, né? Educação para quê, né? Qual que é a finalidade da educação? Então, com a Fernanda Tactani e com o Eduardo Mello, que foram as duas lives propriamente sobre educação que o canal fez, foi falado desse novo panorama da educação, né, no Brasil. Mas isso não é a despeito de como está a educação no mundo. Né? O fato de nós estarmos trabalhando uma educação globalizada, estamos denunciando uma educação globalizada, é porque todo o mundo tem sofrido com as ingerências, né, de um grupo de capitalistas que, que resolveram usar da educação para avançar sua agenda, né, de totalitarismo no sistema financeiro internacional. E quando a gente fala dessa questão da educação, a gente lembra o quê? Que a educação no Brasil ela passa por uma tormenta de algumas décadas e ela está numa disputa entre duas forças muito grandiosas, de fato, embora isso seja apenas uma armadilha hegeliana, porque uma única força é que move tudo isso, né, fazendo com que a outra acredite que está também movendo. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Para a gente começar falando, uma coisa interessante falar é que
embora, né, nós tenhamos aí essas duas forças, eu já tenho que adiantar que uma dessas forças não é o Paulo Freire, né? Então, e todo mundo, né, eu sei que tem toda uma discussão gigantesca em torno do nome do Paulo Freire, em nome daquilo que ele fez na educação nacional. E embora a gente tenha de denunciar de fato, de apontar os erros do que ele chamou de pedagogia, ele não é o grande inimigo da educação. Né, fez mal assim muito a teoria pedagógica, mas não é ele o inimigo. Paulo Freire, diante do inimigo real que a gente tem de enfrentar, é um hamster. É quase nada. E o nosso maior problema hoje, o grande inimigo que nós temos hoje, é o agente que pretende a centralização da educação. Isso é um grande problema. Né? É sobre isso, principalmente, que a gente vai falar. A centralização da educação é um mal. Se nós pegarmos os textos da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e até a própria Constituição Federal, eu sei que muitas pessoas têm inúmeras ressalvas a esses documentos, principalmente a LDB, a de 96, a gente sabe. No entanto, se nós lermos com alguma cautela, a gente vai perceber que elas preconizam não uma centralização, mas uma descentralização da educação. E toda a tradição pedagógica brasileira também trabalha nesse sentido. Embora eu também tenha discordâncias com métodos e até mesmo com a forma de agir do Anísio Teixeira, ele também não trabalhava por uma centralização da forma que hoje se trabalha, inclusive usando o nome dele para falar disso, né? Então, o que a gente vai vendo é que hoje, né, embora a gente tenha que discutir aí o que é de fato descentralização, porque o que a gente tem visto em ação no Brasil é uma descentralização um pouco camuflada, que na verdade ela é toda regida por um único agente, um agente majoritário. Então, na verdade, no fundo, não é descentralizado coisa nenhuma, mas é uma descentralização proposital para conseguir avançar ali com a sua agenda, né? Mas aí a gente vai vendo a tradição pedagógica nacional e, de repente, enquanto todo mundo trabalha contra uma suposta centralização, então vem o Banco Mundial e pessoas ligadas a ele e formam uma rede de educação centralizada no Brasil. Como que é isso, né? Um desses nomes é o Bajas Negri, que trabalhava no Ministério da Educação na época do Fernando Henrique Cardoso. E eu começo, então, falando da primeira ferramenta de controle da educação globalista, né? Eu não vou entrar lá nos termos de educação globalista, porque a gente teve 2 lives que nos ajudaram um pouco nesse sentido. Mas, né, se precisar, eu volto nisso também. No entanto, quando a gente fala aí de ferramentas de controle, a gente precisa entender que essa educação, ela tem uma finalidade, e ela corrompeu a finalidade da educação de fato. Ela deixou de ter a finalidade pro conhecimento e é uma finalidade para fazer número no mercado financeiro. É uma educação pautada pelo mercado financeiro, né? É a educação globalizada. E aí, quando a gente começa a falar, se a gente vai falar de centralização, e a gente precisa falar das ferramentas, a primeira ferramenta que aconteceu no Brasil foi a centralização dos recursos. A gente está aí às portas de ter votado o Fundeb na Câmara. Cris aí é uma grande guerreira que tem ali enfrentado a ignorância. E quando eu falo ignorância, é de fato um desconhecimento total do Fundeb, do sistema das profundas, né, das relações profundas de educação no Brasil, e ela tem enfrentado sozinha, porque inúmeros deputados não conseguem entender de fato a estrutura educacional brasileira. Então, para ser votado, né, o presidente da Câmara aí fez
um pronunciamento ontem dizendo que vai pautar o Fundeb e vai votar e tal. E aí, essa é a primeira ferramenta de controle. E as pessoas podem se perguntar, olha, a Andrea deve estar sendo muito radical, porque como que ela está dizendo que uma ferramenta de controle é o Fundeb, se o Fundeb é tão bom, se o Fundeb de fato reduziu as desigualdades educacionais e tal. Olha, para a gente falar isso, a gente precisa conhecer como que o Fundeb foi feito. Então, numa conferência internacional sobre educação na Tailândia, foram definidas metas, diretrizes para os países signatários, e dentro dessas metas, uma delas era a erradicação do analfabetismo e o fim da evasão escolar. Quem conhece a questão educacional no Brasil sabe que na década de 80, 70, 80, 90, a evasão escolar era um grande problema aqui no país. E aí, o Paulo Renato Souza, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso nos 8 anos em que o Fernando Henrique foi presidente, ele trabalhou a ideia de corresponder, de fazer, né, de executar as diretrizes dessa conferência internacional. O Barjas Negri, pensando numa ideia do Anísio Teixeira, e eu sei que o Eduardo Melo falou um pouco disso na live passada, pensando numa ideia do Anísio Teixeira sobre financiamento da educação no país, o Barjas Negri entendeu que deveria aprimorar essa ideia e pensou num sistema de financiamento extremamente complexo, e quem estuda o Fundeb vê que o Fundeb é de uma complexidade absurda, e criou ali o Fundef, né? O Paulo Renato Souza executou, então, esse Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Fundamental, né? E valorização do magistério. Esse Fundef, ele aconteceria de que maneira? Como que acontecia o Fundef? Ele era de natureza contábil, ele era de repasse automático. Então, o que acontecia? Não era um fundo único, né? Às vezes as pessoas também confundem isso. O Fundef e nem o Fundeb, ele não é um fundo único, são 27 fundos, né? Contando com o Distrito Federal. E aí, esses fundos, eles recebem arrecadações dos estados e municípios. Acho que o maior imposto que incorre ali para arrecadação é o ICMS. Mas são impostos de estados e municípios que são depositados ali 25% nesses fundos, e depois esses fundos, esse dinheiro é repassado, é redistribuído, porque um caráter do Fundeb era redistributivo, como também é o Fundeb, e redistribuído para os municípios de forma a igualar as condições, né, financeiras ali de municípios que não podiam, que tinham menor índice de índice financeiro. Enfim, isso era aí, essa foi a intencionalidade do Fundef, e ele nasceu para que se erradicasse o analfabetismo no Brasil. Olha, olhando por alto, deu certo. Você teve ali uma taxa de evasão escolar muito pequena. E também, aparentemente, uma taxa de analfabetismo que diminuiu bastante. Acontece que quem é professor, quem está lá no olho do furacão, sabe que não foi bem assim. Embora foi bonito, teve uma boa repercussão, fez um bem. O Fundef, e depois quando se tornou o Fundeb, porque aí o Fundeb ele abrange todo o ensino básico, então não é só mais o fundamental, ele se estende ao ensino médio, né? Então, ao EJA. Então, o Fundeb, ele tinha ali algumas falhas. E aí, quem está dentro da escola sabe muito bem quais são as falhas. Uma delas é o seguinte: você colocou
inúmeras crianças dentro da escola. E em si é um grande bem. Mas a gente sabe como que isso aconteceu e como os professores tiveram de suar para ir recebendo tantos alunos e com uma estrutura tão ínfima que não tinha como dar vazão. E é lógico, você tem a isso, atrelado a isso, diversos outros fatores. Tem ali um sistema de modificação curricular, de provas, de avaliação, enfim. Então, o Fundeb passou a ser Fundeb, depois do Fundef, e o Fundeb, ele tinha essa ideia de centralizar os recursos e repassar os recursos para os municípios, de acordo com o grau de igualdade ali de cada um. Eu acho que, assim, o brasileiro, ele precisa ter uma ideia muito clara do que é esse financiamento. Para vocês terem uma ideia, só em 2019, foram quase 160 milhões de reais, 160 bilhões de reais, vindos, né, em 90% de estados e municípios, do Fundeb. Quer dizer, olha a quantidade de dinheiro, né? E aí com uma complementação da União de 10%. Uma das questões desse novo Fundeb é que a relatora, que é a deputada Dorinha, ela coloca essa complementação até 20%, começando agora em 12,5%. Isso, começando com 12,5%. Eu não vou entrar no mérito da complementação da União no quesito de valor. Mas eu vou entrar no seguinte: a questão da centralização, ela é fundamental, porque quem segura os recursos, quem tem o poder econômico, tem o poder de fazer o que quiser. Só que é uma outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: tudo bem, em tese, isso está centralizado no governo federal, no MEC, né? Mas a gente também tem de pensar que outros agentes movem a aprovação desse Fundeb. Esse Fundeb, ele não é uma coisa orgânica. Você não tem uma organicidade de pessoas fazendo grandes manifestações pelo Fundeb. Você tem, sim, movimentos sociais impulsionados por narrativas específicas, pedindo a aprovação do novo Fundeb. Né? Mas o Fundeb em si, ele não é uma manifestação orgânica. E aí, a gente tem o seguinte: ele centraliza os recursos. E a gente pode fazer uma analogia com um programa que aconteceu nos Estados Unidos chamado No Child Left Behind. Por quê? Porque ele era um programa que fazia o financiamento da educação e exigia, em troca, um alto desempenho. Então, olha, com esta mão você me dá um desempenho bom que eu te dou um financiamento. E isso, de forma alguma, é bom. Eu sei que muitas pessoas enxergam isso com bons olhos, mas não é bom. Porque a finalidade da educação não é produzir resultado. O resultado é uma consequência, mas a finalidade da educação, quando o professor entra em sala de aula, ele está ali com um propósito, que é elevar, né? A educação em si é elevar de fato, é elevar o aluno ao conhecimento. Para isso que o professor está lá, é para isso que serve a educação. Quantas fraudes não acontecem com o desempenho atrelado a financiamento? E a gente tem inúmeros relatos do No Child Left Behind a respeito disso. Né? Todo mundo concorda que foi um programa fracassado, que mercantilizou a educação, né, americana, e não erradicou o analfabetismo, nem acabou com a evasão escolar, como eles achavam que ia acontecer, e como é o título do próprio programa. Bom, essa primeira ferramenta de controle. Agora, entendam o seguinte: se eu tenho o recurso centralizado e eu vou apresentar esse recurso, eu vou redistribuir esse recurso, eu também posso exigir aquilo que quem vai receber me dê em troca.
quando a gente está falando disso, qual que é o grande problema, né? Eu trago aqui, principalmente para o pessoal de São Paulo, né? Eu não sei como funciona nos outros estados, uma analogia muito simples de entender. Em São Paulo, a década de 90, com o senhor Mário Covas, passou por uma readequação educacional. E o próprio currículo foi mexido. São Paulo, ele se tornou um embrião para que se fizessem as diretrizes do Banco Mundial. Então, o próprio currículo de São Paulo foi mudado, e aí ele passou a orbitar em torno de competências e habilidades. E toda a dinâmica educacional e pedagógica mudou em São Paulo. Né? Quem conheceu a dona Rose Neubauer, na Secretaria de Educação de São Paulo, sabe muito bem do que eu estou falando. E de como a educação, ela também foi sendo trabalhada para ser mercantilizada. O tecnicismo dos anos 30 não são nada perto do que essa educação globalista quer fazer com a educação hoje. Então, quando a gente vai vendo, assim, como o governo de São Paulo remontou a dinâmica pedagógica, a gente também pensa nos inúmeros professores que foram deixados para trás. Professores que não foram orientados, que não foram formados para que essa educação fosse realmente implantada. E aí, você fez uma espécie de redemocratização do ensino, que é assim que eles chamavam, mas os professores não estavam preparados para isso. E aí você vai mudando o currículo, vai mudando a forma de ensinar, e o professor, ele vai se tornando cada vez mais um joguete na mão, né, de quem está preparando os currículos. Em São Paulo é muito simples perceber isso. Quem conheceu o jornalzinho do estado de São Paulo, né, é um jornal que as escolas receberam com os eixos curriculares, e depois vieram os cadernos, né, apostilados de São Paulo, sabe muito bem do que eu estou falando. E isso foi o quê? É um passo para que a gente fale da segunda ferramenta de controle da educação, que é o quê? O teste. Em São Paulo a gente tem o SARESP. O SARESP é uma avaliação externa que consegue lá, que faz uma aferição, que mede o desempenho dos alunos em anos específicos dos anos escolares, dos ciclos escolares. Então é sempre ao final de ciclo, né? 6º ano, 9º ano, né? E aí os alunos fazem lá uma determinada prova para ver como é que está o desempenho. E em São Paulo tem um bônus por resultado. Então a escola que alcança um bom índice no IDESP, né? Ela recebe uma bonificação. Não são poucos os relatos de fraudes e erros nas aplicações de provas do SARESP. Não são poucos, né, os números de alunos que estão lá e que chutam nas respostas, é óbvio. Mas aí eu entro numa outra questão. Em São Paulo, a pessoa tem de fazer o teste para que tenha uma nota, e essa nota vai compor um resultado. Esse resultado é o IDESP. Esse resultado vai em contrapartida do quê? Do dinheiro. A bonificação por resultado que vai para a escola, caso ela alcance um determinado índice. Muito bem. E aí, o que acontece nas escolas? A maioria das escolas faz o quê? Bom, em outubro, novembro, a gente tem SARESP. O que a gente vai fazer? Vários testes fictícios com os alunos, para que os alunos consigam acertar os testes que vão vir depois. E aí, qual que é o controle que eu tenho? Os caras vão estudar exatamente o que eu quero que eles estudem. Eles estão se preparando para o teste. A finalidade ali daquele estudo é o teste. Então, o teste é uma grande ferramenta de controle. Né? Isso eu usei o SARESP para fazer uma analogia interessante com quem é de São Paulo, mas a gente vai trazer isso para o macro, que é o quê? É o Enem.
O Enem, ele não nasceu com a intenção de colocar a pessoa na universidade. Não, na verdade, o que aconteceu, você tinha o provão, que era uma aferição ali de resultados, que já não é o ideal, obviamente, mas não tinha uma função de centralizar, de testes padronizados. Quando Paulo Renato Souza entendeu que ele tinha ali o Fundef, e aí ele foi trabalhando, isso foi trabalhado, isso não foi de um dia para a noite, foi sendo trabalhado a mudança também desse provão. E o Enem, então, ele se tornou um teste de entrada, de acesso do brasileiro na universidade. E isso tem origem, eu acho que ficou muito mais forte, com um programa que aconteceu em 2008, chamado Reúne. O Reúne, ele é um programa de extensão e reestruturação das universidades brasileiras, as universidades federais. Este programa, ele tinha algumas diretrizes. Ele ia fazer o repasse para todas as universidades que aderissem, sem concorrência, isso era uma característica disso, e essas universidades iam ter de mexer, de readequar as suas formas de aceitar candidatos. Então, isso foi fazendo com que o próprio vestibular, aqueles vestibulares locais de cada universidade, fossem sendo minados. Porque, olha, uma das coisas uma das diretrizes desse programa é a ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior. E aí ele fala de reestruturação acadêmica, mexer no currículo para que se adeque. Gente, é óbvio, muitos especialistas, inclusive da esquerda, fizeram críticas ferrenhas ao Reúne. Por quê? Porque ele representou, em muitos casos, um sucateamento do ensino superior brasileiro. E o que é esse Reúne junto com o ProUni? Ele é uma forma de centralizar aquilo que eu quero que o ensino superior ensine. Claro que dentro ali das suas especificidades, né, disciplinas e cursos, mas de uma forma padronizada. Então, o Reúne, ele é um exemplo de como se controlar aquilo que eu quero ensinar. Como? A partir da centralização do recurso financeiro. Mas, Andréia, então, o que isso tem a ver com o Fundeb? Bom, tudo. Porque o Fundeb é o recurso financeiro que nós temos. Eu não estou dizendo que não se deva financiar a educação. Pelo contrário, se deve. Mas por que se deve centralizar? Qual que é a necessidade de centralizar se há a possibilidade de você dar cada vez mais autonomia para os estados e municípios? Qual que é o problema? Então, se nós estamos centralizando, nós estamos entendendo que uma educação centralizada é boa. Porque na proposta da deputada Dorinha, tinha lá vincular rendimento, desempenho com o financiamento. Ora, mas se a minha intenção é reduzir desigualdades, como que eu vou lá exigir desempenho a partir de financiamento? Tem alguma coisa que não encaixa aí, né? Então, quando a gente fala dessa segunda ferramenta aí de controle, ela está atrelada à primeira. É o financiamento a primeira, e a gente tem no Brasil um exemplo claro do Fundeb, e a gente tem o teste, que é a segunda. Por que o teste é uma ferramenta de controle? Porque aí a gente consegue entender a terceira, que é o currículo. Se o teste é padronizado, ele é padronizado, centralizado, e ele é nacional. Eu vou medir o conhecimento das pessoas, que na verdade não é conhecimento, são habilidades e competências, num teste único, padronizado e nacional. Ora, se eu tenho tudo isso, como que vai ser o meu currículo? Ele vai ser direcionado a este teste.
E é exatamente isso que a gente está vendo. Aliás, aos defensores e aos críticos dos vestibulares, não tem nada de diferente. A diferença é que era mais local e muitas pessoas entendiam que o vestibular era a finalidade da educação. Erravam também. Não é que eles estavam certos, porque a finalidade não era aquilo, né? Então, o currículo é hoje uma ferramenta de controle. E a ferramenta de controle que nós temos aqui na questão curricular no Brasil é a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é uma grande ferramenta de controle. E eu sei que tem pessoas muito boas que entendem que o melhor a fazer é endireitar a BNCC. Mas elas se esquecem que o problema não é o conteúdo da BNCC, é ela existir. É existir um currículo detalhado, padronizado, obrigatório e nacional. Quer dizer, onde foi parar a liberdade educacional? Onde? Onde foi parar o respeito ao aluno? Onde foi parar o respeito ao docente? Se nós reclamamos tanto que o docente foi colocado de lado, se a gente reclama tanto de ter se tirado o tablado da sala de aula, como que eu posso concordar com uma educação totalmente padronizada e centralizada, na qual o professor não é nem coadjuvante? Nem coadjuvante ele é. E o aluno é totalmente desprezado, porque quando eu tenho um currículo único, padronizado e detalhado, eu estou desprezando as necessidades específicas dos meus alunos, eu estou desprezando as necessidades específicas de uma comunidade. E não é assim que o professor deve agir. Dessa forma, a BNCC, ela é extremamente ruim em si. O Brasil tinha eixos, até a BNCC, eixos curriculares nacionais, simples, gerais. E aí, também, né, Andréia? Os PCNs, eles davam, né, os parâmetros curriculares nacionais e eles davam direcionamento ali dentro dos eixos que se podia trabalhar em sala de aula. E o professor, eu estou dizendo isso porque conheço inúmeros professores que sempre trabalharam assim com essa competência. Eles preparavam a aula a partir dos eixos e faziam uma aula dentro da realidade do aluno. E outra, gente, não é o currículo o fim de uma aula. Se você é professor, você sabe disso. Você vai ali dentro daquela sala de aula de acordo com a necessidade do aluno. E outra, você não vai ficar correndo para entregar conteúdo. Porque também tem aquele pessoal conteudista, né? Então, assim, nossa, o pessoal conteudista, eles não estão nem aí. Eles querem acabar o conteúdo do bimestre. Não precisa fazer isso. Porque o seu aluno é importante. É ali que você tem de agir. Então, se você tem uma sala que com dificuldade não chegou ao final do conteúdo, a gente está ali para fazer com que o aluno alcance o conhecimento. A gente não está ali para fazer com que o aluno passe de ano. E aí é a frustração de tanto professor que está na rede pública de educação, que tem de chegar no final do semestre, né, do ano, e colocar um 5 para o seu aluno, porque ele tem de constar no sistema, senão ele não recebe, porque vai dar como evasão, ou vai dar como repetência, e aí a escola não faz jus ao financiamento que vai chegar depois, no ano que vem. Olha aí, a porcaria de se atrelar a desempenho, desenvolvimento a financiamento. Quem está no chão da escola, como o pessoal gosta de falar, sabe que isso é um absurdo, sabe que isso tira da educação seu verdadeiro significado. E a educação vira esse monte de normas, esse monte de regrinhas para mercantilização. É isso.
Então, o aluno, ele vira um objeto, uma moeda de troca, e ele vai servir para inflar, aumentar o PIB mundial e inflar o sistema financeiro. É isso. O aluno é isso, é um operário. Coitados dos colegas marxistas que lutaram tanto para a revolução operária e acabaram caindo na mesma armadilha, né? Então, o que a gente vai vendo é que ter o controle financeiro não foi o suficiente. Eles precisavam do controle de testes. Ter o controle de testes não era suficiente, eles precisavam do controle curricular. E aí eles exigem tudo que eles querem que a pessoa aprenda. E é por isso que a BNCC é sensacional para este fim. Porque se ela é nacional, ela é detalhada e ela é obrigatória, todo mundo vai ter de aprender aquilo. Normativo, né? Tem caráter normativo ainda por cima. Normativa. Então, olha só, por favor, me explica, como que um documento que obriga, que tira a liberdade da educação, do docente, que tira as peculiaridades da própria comunidade escolar, que despreza as necessidades e urgências dos alunos, porque o aluno do Rio Grande do Sul não é igual ao aluno do Acre. Não é. Não é. E lá naquela realidade educacional, o professor tem toda a competência de ele mesmo testar e avaliar os seus alunos. É o professor que ensina que deve avaliar os seus alunos. Agora, o professor ensina um currículo que já vem da cabeça de alguém. Ensina não, treina. Ele treina. Aí esse aluno vai ser avaliado por uma banca que nem o conhece. Sem contar a exclusão das famílias no processo educacional. Exatamente. Né? Isso é muito interessante, Cris, porque toda vez que a gente vai olhar para o trabalho, a atuação de movimentos pela educação, de coletivos, e seja lá mais o que for, eles usam e usurpam o nome de sociedade civil, né? E a sociedade civil exclui os pais. Cansei de ver as ONGs. Então, quem manda são os grandes patriarcas, né? Agora, é bem interessante também falar essa coisa, porque nesse tempo aí de pandemia, acompanhei muitas lives aí do Todos pela Educação, vi aí deputados coletivos, fazendo lives, e fui acompanhando o que eles têm falado, né? E o interessante, o Todos pela Educação fez uma live com várias pessoas da Undime, do Concede, da CNTE, quer dizer, várias organizações, coletivos e movimentos sociais. Nenhum professor, nenhum pai. Os pais e os professores são desprezados nas decisões mais importantes da educação brasileira. Ora, esse é o pessoal que se diz movimento social? Sociedade civil? Não, não são. Não são. Os pais não conseguem decidir nada sobre a educação dos seus filhos. E olha, precisaria de vários dias falando sobre isso. Se a gente for pesquisar como é que foi descaracterizada a associação de pais e mestres dentro das escolas, foi totalmente descaracterizada, exatamente para ir tirando do processo educacional de ensino-aprendizagem as famílias. Poucas escolas ainda permanecem com aquilo que é a associação de pais e mestres, né? Então, a gente vai percebendo que esses movimentos que estão a serviço desses agentes internacionais, que querem aí a mercantilização da educação, esses movimentos, eles excluem a família do processo educacional. Excluem piamente as famílias. E é muito interessante, assim. Quando a gente vai vendo tudo isso, um financiamento centralizado, testes centralizados. No Brasil, o que é o teste centralizado, né? A gente tem o SNA, que é o Sistema Nacional de Avaliação, previsto no Plano Nacional de Educação,
né? E esse Sistema Nacional de Avaliação é o responsável aí pelos testes padronizados. E a gente tem, então, um recurso centralizado, testes centralizados, currículo centralizado. Para que serve o professor? Ué, veja, se eu tenho tudo isso, o que eu preciso? Né? Então, a gente precisa fazer essa pergunta sempre, né? As pessoas perguntam assim, Andréia, já te perguntaram também, mas qual que é o problema de uma educação padronizada? Não é? Se vai melhorar, não é para melhorar a educação? Né? E aí a gente faz uma pergunta mais importante ainda. Padronizada é uma educação para quê? Né? Qual que é a finalidade dessa educação? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer toda vez que alguém vem falar isso conosco. Porque, tudo bem, eu entendo, você quer melhorar a educação nacional. Queremos. Mas para quê? Qual é a finalidade da educação? Né? Uma educação, ela precisa ser baseada na verdade. Né? Ela tem como finalidade o alcance à verdade, a verdade plena, né? A sabedoria. Então, e uma educação que é baseada na verdade, ela só pode acontecer na liberdade. Só na liberdade. A verdade, ela não precisa de centralização. Né? A verdade, ela não precisa de centralização para ser descoberta. Mas a mentira precisa de hegemonia. A ideologia precisa de hegemonia. Né? E não é à toa, né, digo isso, que os socialistas, comunistas e também os globalistas, eles lutam pela centralização da educação. Porque aí é uma forma fácil de se dominar ideologicamente. É muito fácil. Veja, você tem um currículo único, quem está mandando, coloca o que quer. É simples. É simples, né? Então a gente tem que entender qual que é o grande mal da centralização. Assim, olhando tudo isso, eu acho que é muito importante a gente pensar no seguinte, qual que é o ator que está sempre presente lá na criação do Fundef, do Fundeb, nos testes, no Enem, no Provão, na BNCC? É o Banco Mundial. Ora, que coisa esquisita. O Banco Mundial... E tem gente se vangloriando por ir, né, para o Banco Mundial, né? Curioso isso. Pois é. E como é que esse agente que está ali em todos os processos de centralização que o Brasil tem visto, ele não está sendo fruto de combate e de estudo por nossa parte? Da nossa está. Né? Mas, de maneira geral, por que ele não é o objeto de estudo? Ele tem que ser o nosso objeto de combate. Porque ele é o agente, a gente não pode desprezar quem está fazendo as coisas. É tudo muito importante eu vir aqui e dizer o fenômeno. Eu posso dizer, a BNCC é muito ruim, ela é ruim em si. Os testes padronizados são ruins. O Fundeb centralizado da forma que está é ruim. Eu posso dizer isso, é o fenômeno, é o que acontece. Mas eu não posso excluir os agentes. De forma alguma. E quem é o agente que está presente em tudo, em tudo isso que a gente falou, o Banco Mundial? Né? Então, o que a gente vai vendo é o seguinte, né? Mas o Banco Mundial ele é mais ligado à esquerda, ele é mais ligado à direita. Amigo, o Banco Mundial ele se aproveita de qualquer peão, para se estabelecer no campo educacional. Seja que seja a direita, seja a esquerda, seja centro, seja quem for. Temo por quem cai na lábia dele, mas é isso que ele faz, né? Então, agora sim, é importante que a gente veja o quê? A importância de se estudar isso. Por quê? Porque todas essas ferramentas de controle, elas estão sendo implantadas, praticamente impostas. Por que eu digo impostas, né? Porque ninguém consegue ver o que de fato elas são. Elas são vendidas, mostradas como algo bom. E dessa forma, ninguém vai vendo o que verdadeiramente tem sido implantado. Não vê. A BNCC, o Fundeb, o SNA, está tudo por trás disso. A Unesco, o Banco Mundial, o Sistema Financeiro Internacional, eles estão no controle dessas ferramentas. E ninguém
Cris, ninguém, com exceção de você que eu tenha visto, sabe do que se trata esse controle. Isso não é assustador? Isso é assustador. E esse controle todo, ele está servindo para descaracterizar a educação. E ele está transformando a educação em puro treinamento. E provavelmente, assim, eu digo, provavelmente, porque não tenho certeza, a maioria dos legisladores também não fazem ideia do que estão aprovando. Eu tenho certeza que tem ali gente de bem que está aprovando, achando, nossa, eu estou contribuindo para... Oi, Lucas! Para... Oi pra você. Pra... Meu marido, gente. Pra... Como santo que eu tenho, oh meu Deus. Não é aí, ó. Meu marido maravilhoso. E eles estão contribuindo, esses deputados, achando que estão contribuindo com o bem da educação. Eles acham que estão fazendo um bem, né? E eu entendo também o quanto é difícil explicar para quem não entende de educação o que realmente está acontecendo com essas incursões. É só a gente ver nos projetos de lei que vão chegando na Câmara quem que está por trás dele, quem que está fazendo lobby para eles estarem ali. Se a gente pegar toda a ficha de tramitação do Fundeb, dessa PEC, a gente vai ver os agentes, né? Então, a gente sabe que tem organizações não governamentais, que tem coletivos, que estão querendo o quê? Que estão querendo aprovação e um Fundeb permanente, ou seja, não vai dar nem uma chance de você mexer nisso. Né? Uma coisa interessante que a gente sempre fala, quando o Fundef foi feito, ele não foi feito permanente. E foi por causa disso que teve-se a chance de aumentar para ser um Fundeb, para abranger a educação básica. As pessoas, elas não entendem as dificuldades legislativas nacionais. Então, algumas entendem, por isso que querem tornar permanente. A verdade também é essa, né? Mas, então, a gente vai vendo o seguinte, esses movimentos aí estão assumindo protagonismo, né? E a gente vê a quem eles respondem. Né? Então, quando a gente vê a Fundação Lehman toda preocupada em promover o Fundeb, a gente precisa entender o que eles sabem que é a centralização do Fundeb. A Fundação Lehman foi uma das grandes promotoras da BNCC no Brasil. Ou seja, e aí a gente vai falando, bom, o Banco Mundial estava em todas, né? Quem que também estava em todas? Fundação Lehman. Quem que está em todas? Estava na BNCC, está no Fundeb, todos pela educação. Ué, e essas pessoas são ligadas a quem? Opa, ao Banco Mundial, né? Às fundações. Gente, sinto muito, mas as fundações vão estar sempre presentes, porque são essas pessoas que estão querendo, a partir do sistema educacional moldado por elas, centralizado, implantar de maneira definitiva a cultura da morte no mundo. Uma pergunta aqui. Então, professora Andréia, e quem gosta de usar, por exemplo, como modelo, uma referência, né, de educação, Sobral, que tem o Instituto Ayrton Senna, globalista, por trás? O Instituto Ayrton Senna é uma dessas instituições que também estava na elaboração da BNCC. Eles têm uma forma diferenciada de enxergar a educação, que é dessa forma que eu falei, é mercantilista. Né? Então, assim, é uma educação para o mercado. Ela não é uma educação que busca sabedoria, não. Né? Então, assim, existem aí, e aí precisa de investigação, como eu falei que também em São Paulo, né? Um monte de contestações a respeito dos resultados de Sobral. Mas, olhando para a questão mais simples, por exemplo, olha, Andréia, mas então, assim, ali tem um bom índice de alfabetização. Sim, mas tudo bem, você vai alfabetizar, e aí você vai alfabetizar com dinheiro de quem? Financiado e impulsionado por quem? E aí, lembram do que eu falei? Quem tem o dinheiro, quem tem o poder econômico, tem o poder de exigir o que quer depois. O Fundef começou com pouquíssimas exigências. O Fundeb também. Só que agora, no upgrade que o Fundeb está tendo, além de ser permanente, ele vem com uma proposta de vincular desempenho ao financiamento. As exigências vão aumentar.
E a gente não pode ser cordeirinho de cair nesse tipo de coisa, né? Não dá, né? Não dá. Então, a gente vai percebendo o seguinte, esses movimentos vão trabalhando, Ayrton Senna, Lehmann, Todos pela Educação, Natura. Boticário, Natura, e agora, a Fundação Bradesco, né? Que eles entraram aí na briga e tal. Tem também o pessoal do Luciano Huck, né? Que os caras estão ali. Todo mundo, de uma hora para outra, virou especialista em educação. Mas, ó, tem outra coisa, acho que isso que é importante falar. Não lembro se a Fer e o Edu falaram isso, provavelmente sim. Mas, cara, a maioria dessas pessoas que estão trabalhando aí na educação, nesses movimentos, eles não são pedagogos. Eles fazem ali uma espécie de economia pedagógica, pedagogia da economia, acho que é o termo mais correto de ser usado, né? Então, é importante a gente falar disso, por quê? Porque, na verdade, o rumo da educação mudou mesmo, né? Você tinha ali toda a pedagogia crítica que veio sendo desenvolvida desde 70 para cá, e com muito mais força em 80, né? 80, 90, muita força. E esse pessoal nas universidades, eles são muito fortes mesmo, são frutos do Dermeval Saviani. Então, a pedagogia crítica, que é aquela pedagogia baseada na crítica histórica, na dialética mesmo, na escola de Frankfurt, né? Ela ganhou muita força no Brasil, realmente. Por isso que, gente, vocês estão entendendo que bater em Paulo Freire neste momento é irrisório, porque tem tanta coisa ruim para bater, né? E para se preocupar, que Paulo Freire acaba sendo uma cortina de fumaça. É uma cortina de fumaça. Então, né, pra gente, eu não sei como é que tá de tempo, porque eu não consigo ver aqui. Acho que tem 7 minutos, Deia. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente vai vendo tudo isso, eu fui falando, a gente precisa saber quem são os agentes. A gente saiu ali de um campo com uma educação crítica, né, uma teoria crítica, e a gente vem, então, para uma educação pautada para o mercado de trabalho. Agora, para mim, gente, é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, como é que os colegas esquerdistas, como é que eles vendo o Banco Mundial se enfiando na educação nacional, por que eles não combatem o Banco Mundial? Por que eles estão se aliando a ele? Por quê? E assim, tudo bem, o cara vai lá, o professor, não, vou educar por senso crítico. Gente, senso crítico sem estar ancorado na verdade, ele fica ali, sabe, num looping. O senso crítico, é aquela coisa hegeliana mesmo, a tese, antítese, síntese, tese, antítese, não sai daquilo, né? É uma briga eterna, né? E aí eles não percebem que quem está movendo esse looping são os grandes capitalistas, né? Quem está girando isso são os globalistas. E assim, a gente vê que os professores eles vão se tornando obsoletos. Eles vão se tornando, quem está no meio educacional sabe disso, né? Uma vez que você tem ali tudo padronizado, o teste padronizado, o currículo padronizado, coloca um computador lá, coloca o moleque na frente do computador, e aí ele tem a aula, depois ele vai lá e faz o teste, entendeu? E só é possível ali, só é preciso saber o resultado mesmo. Então, para que eu preciso do professor? Olha a que ponto se chega a secundarização da escola, da educação, né? O professor ele tem o trabalho de levar o aluno a enxergar a verdade, ainda que seja por uma reflexão crítica, né? Mas é para chegar à verdade. Só que se a única finalidade do professor for a questão ideológica, né? O professor que fala, eu vou fazer o meu aluno ter senso crítico, e é a crítica pela crítica, o que acontece? Ele vai destruir o status quo, mas aí vai abrir caminho para os globalistas construírem as exigências educacionais deles. Então, a grande questão é a seguinte, o Banco Mundial está fomentando a educação e os esquerdistas estão trabalhando pelo Banco Mundial, achando que estão questionando o sistema. Pelo amor de Deus, né? Como que é isso? Então, assim,
como que a gente vai chegar a pautar a educação hoje? Eu falo nós, que temos aí um pouco de consciência do que precisa ser educação. A gente precisa entender que a gente precisa estudar essa questão com muita calma, mas com muita dedicação, porque existe um processo complexo de redução da educação ao mercado financeiro e uma transformação do homem que vai perdendo a sua identidade com diversas ideologias, principalmente, aí a gente vai falar da ideologia de gênero, vai perdendo a sensibilidade com a aprovação do aborto. O homem que vai perdendo a sua identidade, ele também vai sendo reduzido a um mero apertador de botões. É isso, né? Então, para que a gente lembre assim, o dinheiro centraliza o poder. E se eu tenho poder, eu digo como que vão ser os testes e o que eles vão estudar, né? Então, essa padronização é o grande mal da nossa época e é algo que a gente tem de combater. Eu entendo que todo mundo vê um bem, mas que a gente precisa ir nas causas e entender as finalidades dessas questões para que a gente consiga realmente mudar a educação do Brasil, né? Eu agradeço, eu não quero, né, porque eu nem pensei que eu tinha falado tanto assim, e achei que estava pouco. Então, eu quero só falar que eu tenho uma bibliografia que a gente pode estudar, tudo isso que eu falei não é fruto da minha cabeça, tudo isso está registrado em livros, né, dos autores que participaram do processo. Nem é livro nosso, viu? É livro do pessoal que quer uma educação. Não, é livro de quem está lá trabalhando pela educação globalista mesmo. Então, depois eu passo tudo para a Cris, e a Cris posta nas redes sociais dela, e todo mundo tem acesso. Isso é algo que todo mundo precisa saber mesmo. Cris, obrigada por ter me convidado, desculpe ter me excedido, e perdão pelas falhas, porque é muita coisa. Andréia, você tem uma coisa para te dizer, minha filha. Foi tão ruim que as pessoas estão pedindo para abrir nova live aqui. Você tem uma ideia. Que bom, amém. Isso. Eu vou até pedir desculpas para as pessoas, realmente tá assim sensacional, top de linha, né? E as pessoas estavam sedentas desse conhecimento, e principalmente porque se trata de um tema que é muito importante e impactante, porque a gente precisa olhar as raízes do problema. Não adianta eu sempre digo, não adianta colocar a base de esparadrapo, digamos assim, uma ferida que é purulenta, né? E a questão da educação é algo que já tem há muito tempo, né? O sistema educacional brasileiro está afundado em ruínas, e é aquilo, a gente precisa de um fôlego, né? E com certeza não vai ser com o Fundeb, né? E a gente está aí quase que... agora acabei de ser notificada aqui pelo Instagram, né? Que tá faltando 1 minuto e 50. Mas para fechar, né? Até porque eu também vou ceder agora a Andréia, na verdade, para o seu marido André, né? Por isso que eu não vou abrir nova live. Eu peço desculpas para as pessoas, mas certamente faremos outras. E aprofundando ainda mais essas temáticas que nós tratamos aqui. Foi muito enriquecedor, André. Quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo cedido aqui para que a gente pudesse tratar desses temas. E como disse, né? A intenção que a gente tem aqui, principalmente no nosso canal, é fazer com que as pessoas se despertem para as raízes do problema. Não se contentem apenas com o que querem mostrar para vocês, porque às vezes vão mostrar apenas uma superficialidade ou então uma coisa que é apenas uma máscara. Será que a gente olhou com profundidade essas temáticas? Então, a Andréia está aqui para mostrar, aqui ela veio, né? Justamente mostrar com profundidade, com responsabilidade, com afinco, tudo aquilo que a gente precisa conhecer. Então, a gente instiga, a gente estimula que vocês estudem também, e que vocês saiam daqui com gostinho de quero mais. E certamente faremos outras, 40 segundos, certamente faremos outras lives que serão tão enriquecedoras quanto essa. Muito obrigada, Andréia, mais uma vez. Obrigada. Dá boa noite a todos, fiquem com Deus. E amanhã às 11 horas, Santo Terço, hein, gente? E amanhã também tem live às 21 horas com o Flávio sobre comunismo e Foro de São Paulo. Beleza, amigos? Beijo grande. Obrigada, Andréia. Beijo no seu Obrigada. Fique com Deus. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Vou deixar salvo e salvar no YouTube também. Show. Tá bom? Show. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau.